Olá, discentes! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo semestre de 2020. Aqui é o professor Marlon Pestana e vamos de introdução aí, mais uma aula de educação patrimonial. Bom, nessa aula nós vamos vasculhar um pouco do pensamento que o Brasil produziu acerca da educação patrimonial, principalmente a partir de 1983, quando Maria de Lourdes Horta, até então diretora do Museu Imperial, publica o primeiro manual, digamos assim, do que é a educação patrimonial. Então eu convido todos vocês para discutir, debater nessa nossa primeira aula sobre o que viria a ser educação patrimonial. Então, para essa primeira intelectual, digamos assim, que abriu as portas para essa disciplina no Brasil, lembrando que ela já existe, por exemplo, principalmente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, ela já é muito antiga. Lá os ingleses chamam de cultural heritage, não? For education. Então, cultural education for education é o termo que se usa para a educação patrimonial. Para que serve a educação patrimonial? A princípio, Maria de Lourdes Horta afirma que ela seria uma metodologia de ensino, mediado por aquilo que é herdado do pater-estado, aquilo que nos chega até a população atual, presente, como história, monumentos históricos, enfim, e como ler esses monumentos históricos, diferentes monumentos históricos, nas diversas etapas da construção da identidade nacional, da diferentes identidades étnicas dessas populações aqui no país. André Soares nos fala que utilizar o patrimônio cultural para ensinar a história de diversas comunidades. Mas a princípio isso tem uma ligação. Para mim, André Soares é um dos principais intelectuais, um dos professores que mais desenvolveu a ideia de educar para o patrimônio. E bebendo naquela fonte de Maria de Lourdes Horta, lá em 83 até 99, quando ela vai publicar, Maria de Lourdes Horta traz um conceito importante do que é educação patrimonial. Então ela diz logo nas primeiras páginas que educação patrimonial é uma espécie de alfabetização cultural. Eu estou falando de década de 80, hoje nós já sabemos que a educação patrimonial ela abrange muito mais do que isso. Não seria apenas uma alfabetização cultural, mas um olhar para o patrimônio com a intenção de trazer fundamentos históricos na construção das identidades culturais, no fortalecimento, na construção dos sujeitos coletivos. E isso é, então, buscado nas fontes históricas, principalmente nas fontes arqueológicas, nas fontes antropológicas, sociológicas, mas com forte raiz histórica. Então, para Evelina Grunberg, é o texto dessa semana do nosso tópico, Evelina Grunberg, ela nos fala que patrimônio cultural pode ser definido em diferentes categorias, mas na educação não formal encontra mais espaço, digamos assim, para se desenvolver enquanto disciplina, enquanto forma de pensar. Nós temos eu separei alguns itens sobre o que se pode ser considerado patrimônio e como educar para o patrimônio. A primeira delas é ter a consciência de que todo documento, assim como um monumento, é um discurso. São discursos construídos socialmente, coletivamente e culturalmente. Então, esses elementos que compõem um patrimônio coletivo, eles são herdados às vezes de uma elite aristocrática, às vezes de uma população ágrafa, uma população que não havia ainda domínio da escrita, ou inclusive horticultora, povos pré-cerâmicos, povos que ainda não dominavam a técnica da cerâmica nem da horticultura, caçadores-coletores. Todos esses documentos são de igual teor, igual valor, e a nossa seleção, a nossa escolha é a que está por trás dessa ética do monumento. Precisamos olhar esses artefatos, esses documentos, com os olhos de pesquisador, até mesmo para entender qual é a mensagem que eles estão nos trazendo. Então nós temos a construção de um sujeito coletivo, no nosso caso, de sujeitos coletivos da grande área, extensão rural brasileira, que é riquíssima em patrimônio cultural.
todos os lugares, todos os recantos, nós encontramos sítios arqueológicos relevantes de arte rupestre, cerâmicos, horticultores, enfim. Mas a princípio a humanidade em si considera uns livros os principais elementos de patrimônio para educar, a preservação desses arquivos, dessas fontes históricas. E para lembrar vocês a importância do livro, basta perceber que nós temos aí o livro mais vendido da humanidade, que é a Bíblia. Mas a Bíblia que é vendida hoje, que é comercializada hoje, nada tem a ver com a Bíblia original em aramaico ou copta do século III depois de Cristo. Ela é inclusive muito diferente da original. A Bíblia ancestral, ela tinha uma ligação mais com o cristianismo primitivo, em relações de cura, de saberes, enfim, que não constam hoje nas traduções modernas. Por exemplo, a própria palavra ressurreição, ressurgir, ela significa lipsis literis do copta, reencarnar, ressurgir na carne. Mas é claro que a palavra reencarnação foi tirada pelo imperador Justiniano logo depois do século IV, e hoje não nos chega essa palavra pela Bíblia moderna. Por isso é importante nós termos essa visão. Em recente pesquisa, nós fizemos uma pesquisa aqui no nosso município, São Lourenço do Sul, Rio Grande, Camaquã, na nossa região aqui, e aí pesquisamos quais seriam as festas ou celebrações que nós poderíamos utilizar para ensinar as crianças na escola. Vejam nesse gráfico a importância da festa do colono. A festa do colono, a festa de Iemanjá, o Carnaval, o Réveillon, a festa dos corais, a Zida Oktoberfest, enfim, a festa das comunidades, a festa da cultura local, o Reponte, a festa do fumo. Mas veja que a festa do colono sempre foi a mais lembrada. O que isso tem a ver com os registros, com os livros antigos? Pensem que toda atividade, toda festa, toda ação social, ela fica registrada. Ou ela ficará registrada em jornais, ou em publicações, ou em revistas, hoje na internet, enfim. Por isso que é necessário dar uma olhada nessas fontes históricas para perceber o que é importante hoje para a população. Essa é uma cópia do Corão, uma das principais cópias do Corão, e aí olhando as fontes tradicionais, históricas, vocês percebem que os primeiros 3 livros são os mesmos livros do Torá, os mesmos velhos profetas lá do Velho Testamento. Não estamos tão distante de perceber que a educação patrimonial ela surge justamente para que todos tomemos consciência de que as fontes históricas, de que o nosso passado, a nossa memória, ela tem um alicerce vivo, que significa a interpretação desses artefatos. Então, por exemplo, se eu decido ensinar numa escola do campo enquanto educador, seja num assentamento, seja numa terra indígena, enfim, eu vou perceber que existem documentos relativos àquela história. Então, numa terra indígena, por exemplo, eu vou procurar sítios arqueológicos com cerâmica arqueológica indígena, que são os documentos daquele povo. Então, se vocês perceberem na história da humanidade, estes registros eles não falam por si só. É necessário que os pesquisadores, que os educadores tomem posse desses registros, que são públicos, enfim, e tragam até os educandos. Nós temos ali os cadernos temáticos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que nos orientam quais são os fundamentos e para que realmente serve a educação patrimonial. E um dos grandes pensadores, meu professor, alguém que eu admiro muito, é o Miguel Arroyo. Ele nos fala que o uso da história é muito importante, enquanto historiadores, enquanto educadores, principalmente aqueles que estão ligados diretamente a assentamentos, para entender como que se formou o latifúndio, como que se formou ali as sesmarias, as capitanias hereditárias. O conhecimento histórico ele é muito importante para o educador. Então, Miguel Arroyo nos fala em 2012 que contar a história através dos recursos disponíveis, que são as fontes históricas. E em qualquer lugar nós encontramos isso. Inclusive quando nos deparamos com colonos que ocupam a terra e são usufrutuários daquela terra por muito tempo, a principal fonte histórica que nós temos são as fotos antigas, os cadernos, os registros,
as anotações de lavoura, das safras, enfim, isso são fontes históricas importantíssimas. Nós usamos, inclusive, aqui, na nossa região de São Lourenço, o caso da murchadeira. Nós coletamos não só as fontes de jornais, o que falavam sobre a praga da murchadeira na batata, do ciclo batateiro de Lourenciano, e verificamos que os colonos tinham uma percepção completamente diferente daquela que era publicada nos jornais. Então nós percebemos a agonia, a falta de recursos e a instabilidade que não eram nitidamente visíveis nas fontes, digamos, oficiais. Somente nos cadernos dos agricultores nós conseguimos identificar. Então, Gert Biesta, que é um dos principais teóricos da educação democrática, ele vai nos falar que conhecer as origens e a trajetória histórica das comunidades ágrafas, excluídas do registro historiográfico, através do normativo, do humanismo normativo. O que significa isso? Gert Biesta está nos dizendo que não devemos acreditar em tudo no que nos é posto, naquela grande ceia de politicamente correto, ou naquele banquete de conceitos, naquele arcabouço de conceitos que nos chega pelos ouvidos, ou que nós ouvimos falar, enfim. É necessário conhecer as origens e a trajetória histórica das comunidades ágrafas, porque isso é importante, inclusive, para refutar histórias oficialmente contadas. Não só no Rio Grande do Sul, mas em boa parte do país que tem imigração alemã ou italiana, o mito do pioneirismo, o mito do colono fundador, ele é muito forte. Mas nós sabemos que aqui em São Lourenço do Sul a história não começou em 1865, com a chegada dos alemães. Não, a história é muito mais antiga. Nós temos os primeiros povoadores paleoindígenas que chegaram aqui na costa da Lagoa por volta do 6º milênio, datados. Nós temos acampamentos e assentamentos grandes, núcleos de povoação na base da Serra de Tapes, que chegam ali facilmente a 8.000 anos, com pontas de projétil, pontas de lança de pedra lascada. Além dos sítios horticultores dos povos Tupi, dos povos Minuano-Charrua, que são abundantes a partir de 4.000 anos antes do presente. Então, dizer que a nossa área aqui era um deserto demográfico antes da chegada do imigrante é uma grande falácia. Precisamos olhar os registros históricos para ter essa noção de que as nossas terras foram povoadas há muitos anos. Isso, inclusive, auxilia em como pensar a reforma agrária, distribuição de terra, enfim, e como que se deve conceber a própria noção de patrimônio histórico e arqueológico no auxílio dessas comunidades tradicionais para a preservação e garantia dos seus territórios tradicionais. E isso, claro, que tem uma ligação muito forte com Paulo Freire, que vai nos auxiliar. Paulo Freire sempre foi um pensador que sempre teve muita base histórica. Então ele fala que auxiliar no fortalecimento da identidade cultural, do sujeito coletivo, ele se empoderará da sua história. Esse termo empoderará é um termo muito neocolonial, neoimperialista, mas é um termo que, se vocês pegarem só o termo mesmo, que fortalece, que empodera, ou seja, traz elementos histórico-culturais, inclusive glotológicos ou lexiológicos da língua, para auxiliar na construção das identidades destes povos, dessas etnias que vivem no campo, enfim, que têm seus modos de vida completamente diferentes dos modos de vida urbanos. Os cálculos aritméticos arabaicos, eu sempre trago esses exemplos, porque quando nós olhamos aquilo que nos é passado na escola, nos foi passado nas séries iniciais algo sempre muito superficial. Então o educador, ele buscando nessas fontes, e olha a facilidade, isso há muito tempo atrás, na década de 80, 90, se tinha que procurar nas enciclopédias. Era necessário procurar nas enciclopédias para ver as fontes, enfim, onde está, qual museu a que pertence a coleção. Hoje já é bem diferente. Hoje nós temos praticamente todas as coleções históricas, grandes monumentos, artefatos, estátuas, diretamente na internet. Basta digitar ali que os acervos vão aparecer. Então fica muito mais fácil para o educador mostrar, olha, nossas origens remetem a tal povo, enfim, de tal origem. Isso é muito interessante, sempre com base histórica. Então Miguel Arroyo, que é o nosso teórico da educação do campo, nos aponta que educar é sensibilizar para a identidade cultural. Como assim sensibilizar para a identidade cultural? Bom, é entender que nós temos um passado, é entender que nós temos uma memória.
e compreender que essa memória nos posiciona dentro de um locus social, dentro desse espaço que nós chamamos de Brasil, com uma ampla variedade e diversidade cultural. Então, o saber fazer, né, por exemplo, aqui as reportagens da lã de mostardas, né, do cobertor mostardense, a lã crua, fios da memória, o saber fazer da mulher gaúcha, que foi inaugurado então uma sala voltada de preservação e educação patrimonial no Rio Grande do Sul. A ideia é justamente recolher, como se fosse uma colcha de retalhos, elementos da nossa ancestralidade, da nossa história, da nossa trajetória, porque bebemos de diversas etnias, e assim construirmos a nossa identidade em cima de documentos históricos, até mesmo porque toda formulação ou toda concepção de memória, ela parte de uma escolha do indivíduo. O indivíduo escolhe qual memória ele vai respeitar ou qual memória ele vai atender ao chamado dos seus ancestrais. O que significa isso? Bom, vocês sabem, o Brasil foi colonizado pelos portugueses a partir da invasão portuguesa de 22 de abril de 1500. Dentro desse processo civilizatório, desse processo colonizatório, em que a catequese jesuítica trazia uma dita civilização aos povos que moravam aqui, aos povos do campo, acabaram se mesclando de uma forma sincrética, de um sincretismo, juntamente com os povos africanos que chegaram no século posterior, digamos, 3 fontes ali de diversas etnias. Então, entre os africanos que chegaram do grande continente africano, nós temos cerca de 300 etnias vivendo das áreas de extração e de sequestro daqueles escravizados para o Brasil, onde encontramos etnias Cabincelê, Mina, Benguele, Nagô, Congo, várias etnias que vieram para cá. E entre os indígenas brasileiros, imagina, eram mais de 3.000 etnias ao longo de todo o território do Grande Pindorama. E aí, percebam que nessa pesquisa que nós realizamos ano passado, ao questionar a população sobre as formas de expressão, nós vemos que aqui grande parte da forma de expressão representada em São Lourenço do Sul é a língua pomerana. Nós temos outros, né, como a capoeira ali pequenininho, danças gaúchas, danças alemãs, o canto do coral, alguns costumes, hino municipal, mas quem rouba a cena ali é a língua pomerana. Mas andando pelo interior de São Lourenço, eu consigo ver as pessoas falando de cacimba, cacunda, moleque, eu consigo ver as pessoas falando oi, que é do tupi, eu consigo ver as pessoas utilizando vários termos que são de origem indígena, como pipoca, várias, inclusive nomes de localidades, né, Butiá, enfim, daqui da nossa região, que são nomes indígenas, nomenclaturas indígenas, toponímia indígena, e também nomes de origem africana, mugango, porongo, tem alguns rios da nossa região aqui que tem nomes também de origem africana. Então veja que isso já é um processo de disputa da memória, de disputa entre diversas ancestralidades, em que o município seletivamente escolhe uma, acha interessante aquela memória, a elege enquanto memória oficial e faz fomento de políticas públicas a respeito dessas memórias. Então, após os livros, nós temos outra seleção de bens naturais, que são os documentos. Os documentos são registros universais do comportamento humano, por onde o homem passou ou deixou documentos. Ele pode ser uma arte rupestre, desenho na cerâmica, pedra lascada, escrito em papel, enfim, mas desde o primeiro momento que o Homo sapiens sapiens se percebe enquanto consciente de si, portador de uma consciência racional, e que ele sopra tinta vermelha na mão e carimba a mão na parede de uma caverna, isso já é uma espécie de documento importantíssimo. Nós temos manuscritos e pagãos de folha pautada do século IV a.C. que nos mostram que esse comportamento humano de deixar registrado a sua memória para a posteridade, ele não é recente, ele é muito antigo. O Império Qin chinês, por exemplo, o império que deu formação ali ao Estado chinês, nós temos inclusive imperadores, o próprio Qin, o imperador Qin, pretendia se tornar eterno, deixar toda a seu legado para a posteridade.
Interessante observar que tem um filme recente no Netflix, A Escavação, sobre o túmulo de Sutanhu. Sutanhu eram uns mounds na localidade de Suffolk, na Inglaterra. Bizel Brown então foi contratado por uma viúva para escavar esses mounds e descobriu lá um túmulo importantíssimo, onde tinha um navio enterrado, e no casario do navio, o compartimento do navio, estava ali todos os escudos, armamentos, enfim, que foram legados para a posteridade. E o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que regulamenta a arqueologia e educação patrimonial no Brasil, deixa muito claro que essa disputa de memória, ela com certeza ela tem relações de poder, estão dentro das políticas de ações afirmativas, até mesmo porque os mesmos condizentes ou os mesmos corroborativos documentais de uma cultura ou de outra são importantes para a formação da identidade cultural de uma nação, de um município, de um estado, como no filme A Escavação. Era ali em 1939, antes da Segunda Guerra Mundial. Então o túmulo era um túmulo anglo-saxão, e aí fomentava cada vez mais aquela ideia da identidade, enfim, da nação. Isso é uma história que se, digamos, concretizou no século XX. Hoje esses ares do nacionalismo já não fazem tanto sentido, a não ser quando ele faz parte dessa grande malha diversa entre etnias de uma mesma nação. Então, é sempre uma política afirmativa pensar essas comunidades tradicionais através de sua trajetória histórica e de seus próprios documentos históricos, sejam arqueológicos, sejam históricos, sejam relatos orais através das tradições orais, enfim, ou através de uma simples peça de barro. Essa peça de barro, por exemplo, ela deixa registrada na história a conquista da Babilônia pelo rei Davi, no século VIII a.C., ou seja, muito antigo, mas por uma peça, um pequeno artefato, nós conseguimos ali ter acesso então à história importantíssima da nossa civilização ocidental. E é interessante observar que Carmen Gil e Zita Possamay, em 2014, que é o texto que nós estamos utilizando nesse tópico, um dos objetivos principais da educação patrimonial é questionar a história oficial. Como eu havia dado o exemplo agora do mito do pioneirismo da colonização alemã, não só aqui, mas em Gramado, Bento Gonçalves, em todos os municípios tem esse mito da chegada do colonizador, enfim, como em outras épocas era o português, depois se transferiu para o italiano, o alemão, enfim, o que é um mito de ocupação, de povoamento. Nós sabemos que todo o território brasileiro ele já era povoado há mais de 15 mil anos atrás, e muito bem povoado. Então nós precisamos entender essa documentação, ou seja, ir a campo e no tempo comunidade, quando estamos em campo, observar que naqueles trilheiros de gado, nos caminhos de gado pelos campos, nós encontramos cerâmica indígena. Aqui no nosso município, em todo lugar, então, ou seja, os territórios eram realmente muito povoados. E esse é o documento oficial, a cerâmica ou os vestígios materiais que essas civilizações deixaram antes da chegada de outros povos. E aí Gazola nos fala que gerar informações confiáveis sobre o povoamento territorial é importantíssimo, justamente para que os povos tenham uma compreensão de si e de seu locus dentro desse espaço social, desse locus social. Por quê? Porque no momento que aquela população indígena se apropria dos seus recursos patrimoniais, ou seja, ela sabe quantos sítios arqueológicos tem na região, ela estuda os sítios arqueológicos na região, vai ficar muito mais difícil do avanço industrial, o avanço do capital industrial sobre essas comunidades do campo, porque ali estão os documentos sui generis, digamos assim, de sua ocupação, do seu povoamento. Claro, Lilian Schwanz, em 2006, ela refuta um pouco essa ideia de alfabetização cultural. É um termo realmente muito forte, porque todos nós sabemos que a pessoa nasceu, ela já é incorporada dentro de uma cultura. Então ela é, digamos assim, independente de onde ela nasça, ela venha a nascer, a cultura já é impregnada nela pela ação dos familiares, enfim.
Mas talvez não seja nesse sentido que Maria de Lourdes Horta colocou a alfabetização cultural. Seria a alfabetização cultural para que as comunidades tradicionais, para que as populações do campo, enfim, tenham acesso a esses documentos que são, claro, de origem burocratizada, nacional, para a preservação de seus territórios. Ou seja, que eles tomem conhecimento, que nós tomemos conhecimento e nos apropriemos dessa memória, que é a nossa memória, a nossa ancestralidade. Então percebe como isso tem uma raiz importantíssima em reconhecer quem são os nossos verdadeiros pais e mães no passado? Qual é a nossa ancestralidade? Se a nossa ancestralidade é indígena, nós vamos ter um tipo de arcabouço documental. Se a nossa ancestralidade é portuguesa, nós vamos ter um tipo de arcabouço documental. Todos eles de igual teor e valor. Se nossa ancestralidade é alemã, da mesma forma. Nós teremos um conjunto documental de prédios, edifícios, sítios arqueológicos que vai, então, ilustrar a história dessa ocupação, desse povoamento. Então é interessantíssimo esse artigo da Lilian Schwanz, que fala justamente de estabelecer conexões entre passado e presente, porque gera pertencimento à terra. Quando a comunidade indígena descobre que tem um sítio arqueológico na sua terra, ela não apenas passa a respeitar muito mais o Tecoá, porque ali moravam seus ancestrais, mas ela tem a evidência física, viva, ela consegue observar a cerâmica, as urnas funerárias, os seus sepultamentos, o seu cemitério indígena ali. Então se torna um território de retomada, um território onde essas populações indígenas podem ir com garantia, porque aquele sítio arqueológico é um bem da União. E ocupar um bem da União, sendo esse pertencimento dos seus ancestrais, faz parte, digamos, do itinerário da educação patrimonial, conscientizar e estabelecer pontes entre o passado, entre as evidências do passado e o presente. Ilustrar a trajetória das comunidades serve como importante manancial de recursos em sala de aula. O professor, o educador do campo, quando está no seu assentamento, no seu tecoá indígena, na sua comunidade quilombola, cigana, de pescadores, ele vai se utilizar desses artefatos, desses recursos, desses livros, desses saberes populares. Então, se fala muito, por exemplo, a confecção de redes. Eu trabalho muito numa comunidade de pesca, na comunidade de pesca do Porto de Santa Vitória do Palmar, Z16, e lá eles falam sobre como eram as agulhas de pesca de madeira, feitas de taquara, de bambu. Então tem toda uma cultura material que pode ilustrar a trajetória daqueles povos naquele local. Então essa ressemantização, ela passa justamente pela semântica, semiótica e linguística. Eu vou explicar mais ou menos cada uma delas assim, para que possamos entender. Primeiro, quando nós temos esses três elementos, educação, memória e identidade, nós sabemos que ao olhar para trás, ao olhar para a trajetória histórica, a própria semântica de reinterpretação, ela depende muito mais do que a própria comunidade recolheu e se enxerga como tal, do que a interpretação, digamos assim, do bom senso, do grande público. Por isso a importância do historiador, por isso a importância do arqueólogo dentro dessas comunidades, para restabelecer o sentido. E restabelecer o sentido é apresentar o arcabouço documental, discutir com a comunidade qual o sentido, qual a semântica daqueles artefatos, o que representa para aquela população aqueles objetos. E isso passa pela semiótica, entendendo que o nosso olhar presentificado do presente, ele não vai conseguir acessar 100% da realidade do passado. Ele vai ter um vislumbre através do que nós encontramos de como aqueles povos viviam. Mas podemos retrabalhar esse olhar parcial, essa semiótica, através de um exercício do diálogo, de uma dialogicidade. Porque é através da dialogicidade que nós geramos emancipação. Então, sabemos, educar é emancipar. E emancipar parte de uma premissa de um conhecimento da sua identidade histórica. Por isso a presença do historiador é muito importante, do arqueólogo, do antropólogo. E isso gera um sentimento de identidade, inclusive com a linguística.
Por quê? Porque a partir desse conhecimento as pessoas vão valorizar aquelas palavras antigas que chegaram até o seu vocabulário. Palavras de origem das mais diferentes línguas que formam hoje a sua língua e que sabem, não? Então, eu sei que a palavra mocotó ela vem de uma determinada etnia africana. Então eu vou valorizar aquela palavra e o próprio prato do mocotó, do alimento, que é patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul. Então tem um significado grande. E isso nós temos nos documentos, tanto a partir da Grécia, quanto a partir de Roma, os documentos mais antigos da civilização, um interesse de que esses nomes, essa língua ficasse registrado. O problema é que nem sempre o sentido do que eles gostariam de ter tido desse documento fica preservado. Por quê? Porque os documentos às vezes se rasgam, passam por um processo de decomposição, enfim. Nesse sentido, a educação patrimonial trabalha justamente com o restauro, com as conservações desses documentos. Então não dá para recuperar, de certa forma, o sentido completo de um documento, a não ser se o livro está publicado na íntegra, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia, o livro História, de Heródoto e outras obras clássicas. Mas Gert Biesta nos fala, né, que habilidades de ensino para bobos, ali ele está com um artefato na mão, né? Numa mão ele está com um artefato. E Gert Biesta, que é esse grande teórico da educação democrática, nos fala em ir além da aprendizagem. O que é ir além da aprendizagem? É trazer esses artefatos, e aqui eu estou falando de artefatos arqueológicos, históricos, documentos, pinturas antigas, o que for. Trazer esses artefatos para a mesa, para a sala de aula, e perguntar para o pessoal, olha, nós temos isso, isso e isso. Diante desse diálogo e o de que cada um pensa a respeito desses artefatos, vamos educar para o patrimônio. Isso faz parte da tua identidade cultural, isso representa a história do teu povo. Por isso que ele é um grande teórico da educação democrática. Escutar a opinião de cada um sobre aquele artefato que está sendo exposto ali naquele museu ou naquela sala de aula, enfim. E aí, claro, esse diálogo entre Gert Biesta e Paulo Freire nos deixa uma certa lacuna, que é digamos assim, um ponto importante para a facilitação da aprendizagem, porque isso passa pelo processo cognitivo. Por exemplo, na educação patrimonial, quando um docente, um professor, pega a sua turma e leva até um prédio histórico, naquele prédio histórico, praticamente o professor vai falar pouca coisa, vai permitir com que a turma interaja com aquele prédio, aquele casarão histórico. O professor vai mostrar, olha, esse prédio foi construído em 1835, ele tem colunas neoclássicas, a decoração das colunas são dóricas ou jônicas. O professor vai fornecer alguns detalhes, quem morou ali, o que fez, enfim, mas a sensação e o sentido, a ressemantização, digamos, daquele espaço público vai ser digerido através do diálogo com os estudantes. Essa interação é importante porque nos documentos isso também acontece. Isso fica muito nítido quando o sentido se perde. E aí é que Miguel Arroyo vai entrar com um grande livro, uma grande obra dele, Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, que inclusive está no nosso banco de dados, está disponível para quem quiser. Interessantíssimo essa obra do professor Miguel Arroyo, porque às vezes a linguagem ela não é acessível porque não faz parte da cultura daquele que está presenciando, vivenciando. O que significa isso? Um documento grego do século III a.C. não representa a minha cultura diretamente, mas alguns símbolos e algumas questões que estão lá naquele documento fazem parte do que nós vivemos hoje na nossa civilização ocidental. Isso seria o que Michel dissertou, o próprio Michel Foucault, Humberto Eco falava sobre um retorno às condições históricas do indivíduo enquanto coletivo. Então, se eu estou aqui hoje, eu não estou sozinho, existe uma trajetória histórica
por trás não só do país em que eu nasci, mas da cidade, do município, da minha família, enfim. E aí, Miguel Arroyo nos conta essa história, que seria interessante apresentar ao estudante patrimônios que fazem sentido para a sua etnia ou para a sua cultura. Então, quando eu levo os estudantes indígenas para observar um prédio histórico do século XVIII no centro de Porto Alegre, eu estou cometendo um erro crasso. Primeiro, porque aquele prédio histórico gigantesco no centro de Porto Alegre representa uma elite oligárquica que perseguia burocraticamente e mandava matar os indígenas no século XVIII. Então, o que neste lugar Miguel Arroyo nos aconselha a apresentar? Ora, se são populações indígenas, apresenta um sítio arqueológico, apresenta uma urna funerária tupi-guarani, uma cerâmica pintada, apresenta uma pintura rupestre, uma arte rupestre. Aí é que está o detalhe. O prédio histórico e o documento escrito em cópita, em aramaico, eles também não são parte da história, das trajetórias dos povos indígenas? Também são. Então, eu sempre me lembro, uma liderança indígena falou para mim uma vez, eu perguntei, né, porque eu sou branco, enfim, descendente de portugueses, e perguntei, cara, me interessa muito a história indígena, eu gostaria muito de trabalhar com história indígena, e o senhor vê algum problema nisso? É um grande teórico mesmo, assim, ele é indígena, enfim, de nível nacional, internacional, e aí ele olhou para mim e me deu uma resposta muito simples. Ele falou assim, ele ficou muito feliz, inclusive, de saber que eu me interessava por história indígena, e aí ele me olhou assim, olha, tu podes pesquisar tanto história indígena como eu posso estudar filosofia grega. Isso me caiu buteado dos bolsos, assim, na hora. Eu falei, não, mas eu não sou indígena. E ele falou para mim, mas eu também não sou grego. E adoro filosofia grega. E pesquisa, enfim, gosta de filosofia. Então me caiu a ficha de que a história da humanidade, ela passa por filtros, como Ian Roder nos vai falar no pós-processualismo, passa por filtros de que todos nós bebemos, seja aqui no Brasil, seja no Oriente. Enfim, a história da humanidade, ela tem um comportamento e ela se desenvolve com uma certa periodicidade que inclusive é predizível, né, preditiva, que nos auxilia bastante. Então, no registro dos saberes, olha só como isso fica muito registrado. Ao perguntar aqui em São Lourenço quais seriam os saberes tradicionais, veja que o mocotó foi lembrado, a cuca foi lembrada, a chimia, a agricultura foi lembrado, o pão colonial, mas perceba que tem uma fatia muito grande desse gráfico de pizza que se chamam os outros. O que são os outros? Que saberes são esses que são esquecidos? Isso está dentro da impermanência. O que é a impermanência, pessoal? A impermanência é quando nós perdemos a nossa capacidade de acessar saberes constitutivos do passado. A história oral, ela, por mais distante que ela nos leve, a tradição dos griots, a memória que esses povos têm, ela funciona que nem aquele telefone sem fio, ela sempre tem um filtro humano atuando. Por isso o interesse em registrar de forma escrita ou de forma rabiscada na pedra. A Pedra Mole de São Lourenço do Sul é um sítio arqueológico, tem 332 quase 2.300 anos antes do presente, e se vocês forem na Pedra Mole, vocês vão encontrar embaixo da grama ali, desde petróglifo mesmo, arte rupestre, quanto escritos recentes, o nome das pessoas, lá recentes escrevem os nomes, enfim, aquela questão de não ser esquecida, né, escreve o nome. Os escritos apócrifos é um exemplo disso, daquela memória que se quer esquecer, daqueles elementos que deixa para lá, isso não é tão importante, que é o caso, como eu falei para vocês, da ressurreição, da reencarnação, como é o caso de vários elementos que aparecem nos escritos do cristianismo primitivo de forma original, mas que posteriormente foram considerados escritos apócrifos, inclusive como o Testamento de Madalena, de André e de outros apóstolos que foram relegados ao esquecimento. Então, por isso que o IFAM tem essa preocupação. No Centro Nacional de Referências Culturais, todo bem, digamos, todo patrimônio cultural imaterial, ou seja, todo saber, ele é registrado a cada 10 anos. Então ele registra
de uma primeira vez, depois de 10 anos o Instituto retorna lá e registra de novo aquele patrimônio para olhar a sua dinâmica. Claro que não é a mesma, não funciona da mesma forma com um patrimônio cultural material. Então nós temos três elementos aí na tela que representam bem a nossa região aqui, muito bem a nossa região de São Lourenço. Lembre-se que nós temos um núcleo de povoamento Tupi-Guarani muito forte aqui próximo, aqui em Camaquã, que é Arambaré, inclusive uma grande liderança, o cacique Arambaré, que está sepultado ali em túmulos funerários, urnas funerárias. A cerâmica é aquela à esquerda abaixo, ali, aquela cerâmica pintada Tupi-Guarani. Nós temos também outras manifestações do patrimônio cultural, que é o Wishnaplastan, que é aquela bolachinha de Natal, enfim, que os alemães fazem, é muito saborosa, minha filha adora. E nós temos as bonecas Abaiomi, as bonequinhas Abaiomi também de origem Nagô, de origem quilombola. Então, qual desses patrimônios é mais histórico? Na verdade, todos eles têm igual teor e mesmo valor. E inclusive os mesmos potenciais de ensino e aprendizagem. Todos eles têm esse mesmo potencial. Existem outras formas que a humanidade encontra para materializar essas ideias, essas memórias. Porque na gestão da memória é muito importante perceber algo que os teóricos da arte chamam de o poder da imagem. O que é o poder da imagem? É quando nós temos um elemento registrado, historicamente, uma estátua ali de 2000 anos, como essa estátua do Egito, e ela representa um indivíduo negro sentado, um escriba, anotando. O escriba era do alto escalão nas hierarquias lá dos faraós egípcios, nas dinastias, os escribas tinham maior poder de registro de mando. Eles que anotavam a colheita, o que vinha, o que não vinha, quanto foi produzido de cereal, enfim. O indivíduo é um núbio, né, um indivíduo negro. E por que é importante preservar essas memórias, essas estátuas? Bom, vocês sabem a quantidade de filmes norte-americanos sobre o Egito, lá, a Cleópatra, enfim, em que os reis egípcios, em que os faraós eram brancos, os filmes americanos, e nunca foram. Então é importante preservar as estatuárias originais para que possa se ter uma ideia de como era na realidade e como os povos africanos se comportavam no Mediterrâneo, naquela região, como eram suas etnias, enfim, para que não sofram esse tipo de apropriação histórica pelo Ocidente. E isso molda o caráter físico coletivo da sociedade. Então as esculturas têm essa importância. E isso Átila Tolentino vai nos trazer no texto dele de forma brilhante. É um texto que vale a pena ler várias vezes. Eu mesmo tive que ler 2, 3 vezes para sacar a ideia do professor Átila Tolentino. O que não é educação patrimonial? 5 falácias sobre o seu conceito e sua prática. O que ele nos traz é tão importante que nos remete àquela minha primeira fala nesse vídeo para vocês. Às vezes, por causa da cultura de massa, por causa da indústria cultural, acabamos consumindo muita porcaria, muito politicamente correto, muita porcaria, que nos induzem a acreditar que o passado tenha tido uma realidade diferente daquela que se esperava que o passado tivesse. Então, por exemplo, as grandes esculturas do Renascimento, as esculturas clássicas em mármore Carrara, enfim, hoje, atualmente, é impossível se recriar essas esculturas. Por quê? Pelo simples fato de que não é possível reproduzir no presente nem com máquina laser, nem com nada. Então é por isso que não se destrói. Da mesma forma, uma casa de torrão de 1645. Aí nessa foto nós podemos ver a Beata Ludovica Alberione, de 1622. Ela levou ali 2, 3 anos para ser construída, mas vocês percebem até a textura do tecido. Tudo em mármore Carrara, um monobloco único, é a tampa do esquife dela, do caixão dela. E percebam que, inclusive nos dias de hoje, construir uma casa de torrão feita a partir do nada, feita a partir do solo, uma casa excelente, térmica, confortável, é praticamente impossível, porque se perdeu a técnica e a qualidade das amarras que se tinha no século XVIII. Então, se preserva porque não se consegue produzir. Um exemplo disso é a Fontana di Trevi.
foi construída no século XVIII, 1732, 1762. Ela tem uma perfuração única por dentro das estátuas que faz com que a água escorra por dentro dela. Como é que se faz isso hoje no mármore Carrara? Os olhares, a textura da pedra, enfim, é praticamente impossível, mesmo com máquina laser. Há pouco tempo atrás, a deusa Nimba foi descoberta no Rio Grande do Sul. Essa estátua de madeira foi descoberta pela PUC, pelo professor Klaus Hilbert, e saiu inclusive nos jornais. A deusa Nimba é uma deusa africana em madeira do século XVIII, entre 17 e 18, muito popular no Rio Grande do Sul. Mas é a primeira estátua de uma divindade africana encontrada no estado. Então, percebam, se não fosse a sensibilidade de um professor, se não fosse a sensibilidade de uma universidade, de entender e perceber a importância daquela deusa para as comunidades tradicionais, aquilo havia sido destruído, jogado fora, teria sido abandonado. A mesma coisa que uma Fontana de Trevi durante a guerra. Se não houvesse o exercício de preservação da memória, provavelmente aquela estátua estaria destruída. E boa parte da estatuária hoje no mundo, ela representa não só uma tradição histórica de preservação, como nos conta uma história. E se vocês observarem em todos os bustos, tanto do Oriente Médio quanto da Grécia, de Roma, há uma história trágica. E que história trágica é essa nos detalhes? Primeiro, esse é o busto de Caracla, né, na conquista ali das terras do Mediterrâneo. Um imperador romano violentíssimo, que nos deixa um legado interessante sobre o fracasso e a derrocada das comunidades e das civilizações em si. Então, se nós pensarmos no malfado dessas comunidades, vamos entender que não só os romanos, mas os astecas, maias, incas, teutônios, enfim, grande parte dessas populações, vikings, godos, visigodos, jomons no Japão, enfim, todas essas comunidades mongóis se extinguiram. Elas ficaram fadadas ao fracasso. Elas sucumbiram ao tempo. Mas não é por elas terem sucumbido ao tempo que nós não temos condições de ir até os remanescentes dessas comunidades e utilizar como recursos educativos. O primeiro recurso educativo que se pode perceber dessas estátuas e desses bustos é a efemeridade, de que todos nós somos efêmeros e estamos fadados ao fracasso e, claro, devido aos problemas serem semelhantes, juventude, adolescência, procriação, envelhecimento, doença e morte, nós temos praticamente no mundo todo as respostas semelhantes a esses problemas. Então aqui nós temos as ninfas e as minervas do século IV a.C. e nós temos nada menos importante no Brasil, as urnas Marajoara, que são tão valorosas, tão importantes, do mesmo, como eu falei sempre no início, né, de igual valor e mesmo teor documental às nossas urnas funerárias amazônicas, que também representam homens, mulheres. Vocês podem ver, tem uma parte de uma urna mais à direita que tem um falo embaixo, no formato de um pênis, outras têm formatos de vagina, enfim, são urnas que ou homens ou mulheres eram sepultados ali. A riqueza de detalhes, a especialidade em produzir essas urnas funerárias permitiu que o Brasil, em sua maior gama territorial, tenha acesso a esses artefatos históricos. E a mesma coisa vale para a pedra polida, a pedra lascada. No mundo inteiro nós vemos as esfinges, isso nos chega com muita... nos chega através do cinema, nos chega através de documentários, no Egito, enfim. Mas no Brasil nós temos também de mesmo valor e igual teor essa monumentalidade em pedra polida, em pedra lascada. Essa é a pedra Ingá do 8º milênio antes de Cristo. Isso faz com que nós nos percebemos. Essas estátuas egípcias são do período ptolomaico. Vocês podem olhar o nariz pontudo, né, típico dos povos do Mediterrâneo, que não faz muito jus ali à questão africana do Egito.
Mas percebam que aqui já é um período em que o período colonizatório ptolomaico grego sobre os egípcios já é muito forte. E a mesma coisa no Brasil. Nós temos esculturas de pedra que nos remetem também a essas populações ancestrais. Esse tubarão é aqui de Pelotas, aqui do limite entre Rio Grande e Pelotas, foi localizado. É um zoólito. Tá? Então, se vocês observarem atrás, também são animais em formas de pedra. Animais, litos, pedra. No Brasil nós também temos zoólitos. E funcionam da mesma forma para ensino e aprendizagem no processo de educação patrimonial. Por exemplo, esse linguado com essa depressão ventral ou lateral serviria para usar espécies de rapé, de narcóticos, de pós aspirantes que tinham fins xamânicos pelas populações indígenas. Na Índia nós também temos uma estatuária rica. Da mesma forma, na África e no Brasil, na Ilha do Bananal, nos continentes africanos, nós temos inclusive na cerâmica representada essa estatuária. Então a cerâmica antropomórfica na China, né, os guerreiros de terracota, enfim, não deixa nada a desejar as nossas urnas maracá. Né, os nossos, inclusive ela tem esse mesmo sentido funerário, essa mesma estrutura funerária. E ainda faltam muitas urnas funerárias maracás para serem descobertas no Brasil. A Amazônia é ainda um território bastante inexplorado. Então veja que as respostas às situações históricas são muito semelhantes, porque ocupam o mesmo locus social, aqueles mesmos problemas que eu havia falado para vocês: nascimento, envelhecimento e morte. Então as respostas são basicamente parecidas. Na educação patrimonial, uma das ciladas que Átila Tolentino nos traz é entender a história através de sua previsibilidade. Aqui um exemplo clássico do Taj Mahal, em que a grande maioria das pessoas visita o palácio, enfim, achando que nossa, é onde morava o rei, é um palácio. Então, quando chegam lá, os turistas, né, ficam boquiabertos ao descobrir que aquilo é um mausoléu. É o túmulo para uma princesa de um rei muito antigo. Então os monumentos trabalham essa memória coletiva através de um sentimento de afetividade. Então ele é reconhecido como ser o túmulo mais belo do universo, do mundo. Então tem um sentido, digamos, cosmológico nessas concepções que são ressemantizadas. E representam uma parcialidade histórica, e não a sua totalidade. Então aqui nós partimos para o lado dos monumentos. Então, como ensinar através dos monumentos? Como utilizar os monumentos como recursos para a educação patrimonial? Primeiro, é preciso entender que todo monumento é um discurso. E todo discurso tem sua raiz monumental, originária. Então, quando nós encontramos um monumento na rua, nas praças, enfim, aquele monumento tem um discurso de dor, de sofrimento, de trabalho, de história. Mas muitas vezes é um discurso que não condiz com a realidade das nossas comunidades. Por exemplo, esse monumento aos bandeirantes em São Paulo foi pichado, a PEC 215, não a PEC 215, bandeirantes assassinos, enfim, com muita legitimidade, que é legítimo pelos povos tradicionais ali dos Guarani, do Pico do Jaraguá, enfim, de outras comunidades Guarani do estado de São Paulo, se organizaram, enfim, para grafitar, para protestar contra aquele monumento histórico, porque é um monumento histórico que vai de encontro à sua trajetória, é opressor e é um monumento que relembra a dor, mostra a dor. E se vocês perceberem, como eu estava mostrando os monumentos greco-romanos lá no início da nossa aula, essa tendência tragicômica ou trágico, ou que está sempre fadada ao fracasso nos monumentos, ela também aparece no Brasil. Há pouco tempo atrás eu publiquei na revista Historiae, aqui da FURG, comparando dois monumentos de São Paulo e do Mato Grosso, sobre como que esses monumentos têm um discurso, um discurso, por estarem fadados ao fracasso, venceram, ou seja, sofreram muito, lutaram muito, no final eles conseguiram vencer, mas se sabe, se eles não existem historicamente é porque morreram, então estavam fadados ao fracasso sempre. Alguns são, claro,
digamos assim, impermanentes no tempo, mas se solidificam. Por exemplo, os Arcos da Lapa, eles se solidificam pelo seu paisagismo, pela sua posição no espaço. O monumento a Brás Cubas, em Santos, é um monumento típico, né? Nós temos lá depois os féretros, né? Nós temos bem na frente que nós temos os mausoléus desses fundadores, digamos assim, desses pioneiros portugueses que teriam chegado, povoado, colonizado São Paulo. Mas isso é um detalhe interessante de observar quando alguns outros documentos, monumentos, nos apontam essa estética da estrutura monumental. Então, lá em cima, no topo do documento, está o conquistador, né, olhando para frente, com um olhar altivo, enfim, olhando para o futuro. É sempre uma construção daquele povo, daquela elite aristocrática que construiu o monumento. E ele está sobre, então, aquelas pessoas, né, uma criança simbolizando a inocência dos indígenas, a liberdade simbolizando ali a proteção aos colonos, enfim. Tem todo um discurso. Como eu estava falando para vocês, a questão dessa questão do fadado ao fracasso, que é um monumento do Marcílio Dias. Marcílio Dias, inclusive, lutou ao lado do vice-almirante Abreu, que morava aqui na Fazenda Sobrado, aqui em São Lourenço do Sul. Aqui uma estátua dele, na mão dele ele tinha uma espada, tá? Arrancaram a espada dele ali, mas observem a mão esquerda dele com uma dor, sofrendo assim a mão, né? Então ali ele tinha sido, ele tomou vários golpes de espada dos ingleses no Paraguai, na Guerra do Paraguai, e ali do inglês não, dos paraguaios, e acabou sucumbindo na guerra. Então sempre aquele discurso da vitória sobre o fracasso, sobre a derrota alheia. E esse discurso fica muito claro neste monumento. Observem ali o camarada lá no cavalo, né? O cavalo pateando, enfim, no chão, ele todo altivo. E quem é que está embaixo nessa estética monumental? Os indígenas. Os indígenas estão, né? Ele tem um tapir, né? Uma anta, que é um símbolo importante para os indígenas, enfim. Os indígenas estão abaixo e o conquistador está lá em cima, né? Ou seja, ele dominou esses povos. Inclusive esse monumento acho que é na Espanha, se não me engano, no México, não me lembro, não sei. No Brasil nós temos um igual também. Mas perceba a estética de como esse discurso está proferido. A vitória da colonização sobre esses povos bárbaros, ou sem cultura, ou sem civilização, entre aspas, né? Isso está no discurso dos monumentos. Como que nós podemos utilizar esses monumentos para inverter essa trajetória de discurso? Inclusive, existe um movimento forte neoclássico, como é que é? De destruição desses monumentos, porque eles contam uma história que não é verdadeira. Outra seleção de bens patrimoniais no processo educativo é a arquitetura. Então, percebam que, claro, que o monumento é um discurso escancarado, mas a arquitetura também tem um discurso escancarado nas suas fachadas. Então a identidade dos seus ocupantes, seu usuário. Então percebam que um casarão, uma mansão, ela quer dizer uma opulência. Ela quer dizer alguma coisa. Toda casa diz alguma coisa dos seus moradores. Então ela tem a função de expor e ostentar o poder econômico e social. Os grandes casarões do passado tiveram essa função de ostentar o poder econômico e social daquela família. Pode ser considerada como elemento de prestígio social, espiritual, econômico e político. Espiritual no caso das grandes catedrais, né? Então perceba que essa questão de ostentação, da fachada ser um discurso, é o que vai nos auxiliar a entender algumas dessas ciladas que Átila Tolentino havia informado naquele livro dele, naquele trabalho sobre o que não é educação patrimonial. O que não é educação patrimonial é nós olharmos para um prédio histórico desse tamanho e não entendermos todas as suas correlações sociais por trás daquele prédio. Quem construiu, quem foi explorado, qual foi a mão de obra barata, da onde veio os materiais, quem é que lucrou com essa construção. E aí nós temos desde as mais antigas manifestações, desde Stonehenge a 3.100 anos antes de Cristo, nós temos calendários astronômicos, solares, enfim.
E é inevitável. É inevitável a pessoa chegar a um sítio arqueológico como Stonehenge e não se perguntar, nossa, para que isso servia? Qual era a finalidade dessa estrutura? Como que eles conseguiram erguer essas pedras? A mesma coisa foi Taj Mahal, praticamente todo ele em mármore fino, mármore branco, pedra branca, calcário. Como que isso tem mais aí quase 1000 anos e se mantém preservado dessa maneira? Como que um príncipe conseguiu construir o Taj Mahal em 1648 com tantos detalhes, enfim, o que está querendo dizer isso para ele? Né? Que ele amava profundamente essa princesa, o que ele queria dizer com essa mensagem? O anfiteatro Flaviano, o nosso Coliseu de Roma, construído em 68, 69 d.C., aí tem toda uma questão de cultura popular em Roma, política do pão e circo, tem toda uma estrutura de poder de Roma, que era, né, nós temos todas as vias levam a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma. Na verdade não é quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Roma, né? Porque era no Coliseu que se faziam os grandes jogos, enfim, a política do pão e circo. Aqui nas Américas a mesma coisa, a cidade maia de Tikal, Anno Domini, ali é AD, significa Anno Domini, 695 Anno Domini. Também um centro astronômico, um centro de civilização, um centro de povoamento importantíssimo. Era uma das culturas que mais conheciam a astronomia na América, eram os maias. Então nós temos recriações, enfim, sítios arqueológicos importantíssimos que mostram o quão evoluída é essa cultura em observatórios astronômicos, em produzir a sua própria floresta, seu jardim antrópico. É a mesma coisa no Brasil, nós temos os teatros neoclássicos, que representam essa elite oligárquica, rural, urbana, mais aristocrática, uma elite que, através da exploração dos recursos populares, construiu anfiteatros que era só para a elite, e que conta também uma história. As catedrais barrocas, assim como aqueles grandes palacetes queriam mostrar a ostentação econômica, as catedrais barrocas se preocupavam em ostentar espiritualmente, em mostrar que a sua capacidade de construção para civilizar ou para subjugar as outras populações era importante um edifício histórico. Mas perceba que o nosso filtro semântico é justamente entender que isso é um sinal de opulência. Toda fachada é um sinal opressor. Para que precisa de 2 relógios, um em cada torre? Sendo que naquela época, no século XVIII, não se tinha noção ainda exata do fuso horário de Londres. Para que 2 relógios? E os campanários, e toda a arquitetura, enfim, ou seja, era a ideia de controle do horário do campo, ou seja, a chegada do relógio para cronometrar o horário dessas populações. Lembre-se que no século XVIII, se não era nas cidades das intendências, todo o século XVIII o Brasil era rural. O Brasil era completamente rural, agrário. Inclusive nós tínhamos até o século XVIII as grandes plantations, as grandes plantações canaviais, cafezais, já nascendo os cafezais, enfim, do século XIX, mas basicamente a condição econômica era agrária. Nós temos as vilas populares, as vilas pequenas, enfim, que também servem, também são preservadas. E as catedrais que foram construídas em centros urbanos, justamente para fazer contraponto com essas outras igrejas pequenas, ou outras fés, digamos assim, ou outros tipos de religião. A própria Igreja Católica promovia essa ostentação espiritual através da construção de grandes catedrais góticas, neogóticas, para que se possa mostrar que a casa de Deus ali ela é maior, enfim. Tá? Então boa parte das pessoas presenciaram essas construções. Nós temos as sedes de distrito, que aqui é uma ostentação de poder. É uma ostentação de poder. Então, quando se tem, nesse discurso do poder, ou a microfísica do poder, de Michel Foucault, nós temos... Isso é muito sutil. Tá? Isso somente o educador patrimonial, ou somente o arqueólogo, o arquiteto histórico, poderia falar com precisão para vocês. Mas todo educador ele consegue observar nessa estrutura um discurso de força, um discurso de poder, um discurso de mando. Então a pessoa, quem já foi num fórum há pouco, esse mês agora em janeiro eu fui júri,
E, cara, a sensação de entrar no fórum é uma sensação estranha, cara, porque parece que tu tá sendo vigiado, parece que qualquer errinho que tu faça, tu vai tomar uma multa de 10 salários mínimos, assim, ó, é algo, nossa, é algo que sem explicação, assim. Então isso serve nessa microfísica de poder do Foucault para institucionalizar essa loucura que é o poder sobre o indivíduo. E aí nós temos o revés do cotidiano, que a arte representa o excêntrico. São nos artistas que nós vamos ter o excêntrico. Relembra aquilo que se quer esquecido. Então, por exemplo, nós temos aí na literatura várias obras literatas onde se traz essa angústia do campo, se traz essa angústia da vida solitária, da vida agrária, enfim. Então a arte é o gatilho questionador da realidade opressora. Então, por que se seleciona o bem patrimonial à arte? Porque a arte, ela diz, nem mesmo os historiadores conseguem ser tão assertivos quanto as obras artísticas. Por quê? Porque a arte ela não tem meio termo, ela não tem papas na língua. A arte ela fala diretamente aquilo que precisa ser dito. Vejam nos filmes, né, por exemplo, Bacurau, nos filmes brasileiros, assim, o que precisa ser dito. A arte ela representa isso. Leiam um texto de Nelson Rodrigues, vocês vão perceber. Um texto de Machado de Assis, são bem claros, né? Até aconselho para vocês um texto francês muito bacana, Uma Temporada no Inferno, do escritor Arthur Rimbaud. É maravilhoso. Então, por que essas obras são patrimônio cultural? E por que o educador patrimonial precisa estar atento a essas obras? Em primeiro lugar, porque toda a arte representa aspectos cosmológicos de toda a nossa estrutura. Então, se vocês acordarem de manhã e tomarem uma xícara de café, saibam que esse café veio de um povo africano, veio de um povo que domesticava cabras, as cabras comiam um cafezinho, a frutinha, e aí se descobriu o café. Então nós temos o jornal, por exemplo, se você for ler o jornal de manhã em folha de papel, isso veio da China, o papel foi inventado na China. Fogos de artifício, a bússola. Então hoje nós vivemos, o próprio tecido que nós usamos, o algodão, foi desenvolvido por outros povos que nós nos apropriamos, enfim, e utilizamos. Então nós temos toda a arte dela, ali onde está essa pintura, a criação de Adão, no caso, né, o Criador-Criatura, onde está Deus é um cérebro, é o formato de um cérebro. Na Serra da Capivara nós temos figuras clássicas de sexo, figuras eróticas, enfim, assim como temos nas vasilhas cerâmicas gregas. Então percebam que esse erotismo sutil e singular, ele está presente sempre na história da humanidade como um elemento da arte humana. Então, inclusive, a Serra da Capivara é muito mais antiga do que essas outras pinturas. E não deixa de ser uma pintura importantíssima. Se nós formos comparar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci de 1503 e pegarmos a arte rupestre da tradição Planalto do Vale do Pereaçu, em Minas Gerais, tem 8.000 anos, nós vamos observar que a arte, o colorido, as cores, é praticamente a mesma lógica. Então, por que a Mona Lisa francesa de Leonardo da Vinci ela é tão valorizada e a arte rupestre de Peruaçu não tem o mesmo prestígio? Porque nós não valorizamos a nossa ancestralidade. Vocês compreendem? Se nós valorizarmos a nossa ancestralidade, teríamos que entender que os nossos ancestrais produziram um tipo de arte específica da sua cultura. Sem desmerecer, claro, toda a brilhantíssima obra de Leonardo da Vinci. Eu sempre digo que Leonardo da Vinci, Shakespeare, Michelangelo, enfim, são artistas, enfim, da modernidade, no Renascimento, que não dá para fazer retoque. Se a gente fizer retoque, a gente paga vale, porque são perfeições. Mas a mesma coisa, numa arte rupestre do Vale do Peruaçu de 8.000 anos, se eu der uma pincelada ali, eu vou estragar. Não vai ficar a mesma coisa, nunca mais vai ser a mesma coisa. De tão perfeita que ela é. Nós temos Portinari no Brasil, que nos deixou um legado importantíssimo sobre o trabalho agrário, sobre a mão de obra rural, e cada professor, educador do campo, enfim, que estiver trabalhando em áreas agrícolas, vai olhar esse quadro e vai conseguir interpretá-lo.
e vai conseguir interpretá-lo de uma maneira bastante interessante, de acordo com essa nossa ancestralidade. O cinema, os irmãos Lumière, também é um tipo de patrimônio histórico, e nos cinemas, no teatro, nas danças, nós temos toda uma espécie, uma série de representação que são importantíssimas para a cultura humana. E nelas nós encontramos toda a nossa, digamos, concepção de vida, de mundo. Então, percebam que o patrimônio cultural, entendendo a memória histórica, as nossas raízes históricas, é fazer conexões. Eu sempre digo, não é criar muros, mas construir pontes, porque essas pontes para o passado vão permitir que nós tenhamos uma sensibilidade para com os estudantes e conseguimos então, tanto nas séries iniciais, né, elementares, médias, enfim, para trazê-lo ao seu passado, à sua própria memória, à sua própria ancestralidade. E aqui tem um dos sítios arqueológicos que eu mais amo no mundo, assim, é um sítio brasileiro, Tocantins, a Pedra do Caboclo, o sítio do Caboclo. É um sítio arqueológico onde fica na fazenda do Poço da Queimada, uma gravura rupestre quilombola, né? Nós sabemos que é quilombola por causa do bigodinho ali do indivíduo que foi desenhado. Ele escreve assim na pedra: me lembro bem daquela noite que eu chorei aqui. Então ele escreveu isso na pedra, ele chorou ali. Me lembro bem daquela noite que eu chorei. Aí ele diz ali um coro assim: eu amo H, enfim, né? Então pensa no sofrimento, no lamento, na moda de viola, pensa em toda a cultura expressa naquele sítio arqueológico. Por isso que é preservado. E isso é um elemento importantíssimo para pensar na nossa cultura brasileira, nos nossos descendentes africanos, enfim, e como que isso forma a identidade e a cultura nacional brasileira. E para Ian Roder, em 2001, os problemas são sempre os mesmos. Nós temos esses problemas, isso é interessante, porque no pós-processualismo ele nos remete a isso. Primeiro que nós temos essa mania por signos, por símbolos, por semantizar as coisas, por problematizar as coisas. Mas para Ian Roder, os problemas são sempre os mesmos. Nascimento, adolescência, reprodução, idade madura, envelhecimento, adoecimento e morte. Então, todos os problemas nesse meio termo entre nascimento e morte são problemas gerados pela cultura humana, pelos processos de construção social, de concepção social e interação social. Então essa necessidade de deixar registrado o nome nas coisas, de escrever diários, de escrever livros, de pintar as paredes, de rabiscar as paredes, é algo inato. Porque conhecemos a nossa efemeridade, sabemos o quanto efêmeros nós somos. Então por isso que escrevemos coisas, construímos coisas, plantamos árvores, temos filhos, porque sabemos da nossa futilidade, sabemos da nossa passagem pela Terra. Passaremos por aqui, porque a morte é certa. Então, desde uma parede de Pompeia até uma parede de São Paulo, nós encontramos vários e vários elementos desses registros. E são registros materiais. Podemos ter atração e aversão, como uma cena erótica, numa parede de Pompeia. Podemos não gostar, nossa, mas os gregos, os romanos, enfim, historicamente faziam isso, faziam. Podemos ter atração e aversão, mas é uma parte muito simples da nossa cognição. O mais importante é entender que a sobreposição desses signos é uma mania da humanidade, como nos coloca Michel Foucault em 97. Nós vemos ali nas figuras em que um nome foi raspado e outro foi escrito em cima. Nós temos um desenho de um nome, Loma, e embaixo um outro nome subscrito. Então, essa subscrição é uma espécie de registro. Uma das representações antigas de registro, que isso cabe à interpretação, claro, na educação patrimonial nós temos isso, que é preciso ter a evidência para elucubrar, é preciso ter a vivência da experiência da cultura material para poder refletir, nós temos isso. Então nós temos a representação mais antiga de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo, que é uma caricatura. Essa pedra é uma pedra que está no Gólgota, ela está lá no Santo Monte, no Calvário, no Gólgota, no Monte das Caveiras, onde está escrito nitidamente Nazareno, embaixo
ali do petróglifo, né, do risco na terra. E a primeira representação de Jesus foi com uma cabeça de cavalo. Ninguém pensaria isso. Por que nós sabemos que é Jesus Cristo ali? Porque tem a estigma no lado direito, né, com a lança do destino, né, Spear Destiny, que furou, a lança do destino furou o lado de Jesus, as marcas nas mãos, enfim. Nós sabemos que é Jesus porque está escrito ali, né? Jessé Nazareno, né? Yahu Nazareno, Jesus Nazareno. Então percebam que é uma caricatura. Faz sentido ser uma caricatura de cavalo a primeira imagem de Jesus? Claro que faz, porque impressionava muito a população romana e os populares daquela época uma pessoa apanhar tanto, sofrer tanto, sem revidar, sem reagir, sem reação. Uma pessoa que de suas feridas só brotava paz, amor e olhar caridoso, só isso. Então, a mesma coisa, um cavalo naquela época de uma carroça, apanhava, e o cavalo não revidava. Não faz sentido. Isso eu estou trazendo mais para polemizar a nossa ideia de patrimônio cultural, tá? Nós temos rituais, nós temos ações sociais que são bens patrimoniais que podem ser apresentados aos nossos estudantes enquanto educação patrimonial. Então, os rituais são manifestações de redes de solidariedade. A comunidade é organizada através de relações de parentesco. E nós vamos ver ali o caso do despacho, da macumba. Gente, isso é muito polêmico, mas eu trago aqui para vocês porque é uma evidência material, tá? Isso é uma evidência física. O que é a macumba? A macumba é esse instrumento de música. A macumba é esse instrumento aí de tocar. É um reco-reco. Se chama macumba na África, né? Mas existe um professor que interpretou há muito tempo atrás, eu não concordo muito com ele nessa ideia, mas percebam, as oferendas deixadas nas encruzilhadas eram uma forma dos negros alimentarem seus irmãos escravos que estavam fugindo dos feitores. Os pretos forros escolhiam lugares estratégicos por onde escravos fugitivos passariam e colocavam comida pesada, carne, frango, farofa, porque sabiam da fome dos vários dias sem comer desses indivíduos. E deixavam também uma boa cachaça para aliviar as dores do corpo e dar-lhes algum prazer na luta cotidiana. As velas eram postas na volta do despacho dos alimentos para que os animais não se aproximassem e consumissem o que estava preservado para o irmão em fuga. Perceba que isso é uma interpretação. Os pais de santo, a maioria dos pais de santo com quem eu tive contato, quem eu interpretei, não concorda com essa interpretação de que o despacho, a macumba, era deixada ali como uma oferenda nas encruzilhadas para aqueles escravizados que estavam fugindo. Inclusive o pano que está embaixo, bastava fechar o pano assim que ele se tornava uma sacola, né? uma linha de garupa, e tu botava ali nas costas e saía com aquele alimento. Inclusive as vasilhas serviam para assar, todas elas são de cerâmica. Essas vasilhas serviam muito para cozinhar os alimentos. Então, se vocês perceberem pelo lado da cultura material e do locus social, em um despacho, numa macumba, existem todos os elementos para a sobrevivência de um escravizado que estava fugindo de um capitão do mato, de um senhor, enfim, da Casa Grande. Só que esse discurso, que inclusive foi uma matéria de doutorado de um pesquisador da Universidade de Brasília, não é compartilhada pelos pais de santo, pelas mães de santo. Por quê? Porque mesmo havendo provas científicas dessas rotas de fuga, da disposição dos despachos nas encruzilhadas, hoje nós temos uma ressignificação do que é consumido e o que não é consumido, do que é deixado na encruzilhada e o que não é deixado na encruzilhada, o porquê do sacrifício dos animais, e o porquê dos animais estarem com pena, farofa, champanhe e todas aquelas coisas, né? Inclusive o pessoal fala, né, o pessoal que estuda cultura material, de que a rosa colocada no bico da champanhe é para não deixar o gás sair, e uma vez aberta a champanhe fica mais fácil da pessoa passar correndo, beber a champanhe e deixar ali, não precisa ter aquele trabalho de abrir a champanhe. Então perceba que quando estive entrevistando o Pai Nilo, ele disse que tudo é consumido, nada se perde. Nem a carne de bode, nem a carne de frango, tudo é consumido. Mas esse consumido do Pai Nilo é muito sutil. É consumido espiritualmente, pelos orixás, pelas entidades.
pelas entidades terreais, pelos Exus, pelos guardiões, por aqueles que recebem, né? Por Tiriri, por Caveira, pelos capa-pretas, pelos caboclos, enfim, é recebido, é consumido. Então perceba que há um duplo sentido nisso. E apesar de não concordar muito com a interpretação acadêmica, as análises técnicas e, digamos assim, gente, a disposição do despacho da macumba, da oferenda, nos faz refletir justamente sobre isso. Porque até hoje moradores de rua vão sobre essas oferendas, bebem a champanhe, fumam os charutos, comem o frango, utilizam até hoje isso socialmente, os doces, comem os doces, os moradores de rua se alimentam dessas oferendas. Inclusive tive contato com muitos pais de santo que retornam a outro lugar para ver se, né? E o pai de santo se regozija, ele fica feliz ao ver que o seu despacho foi sugado, foi absorvido pelas entidades. E se sabe, por A mais B, que provavelmente alguém na noite, passando fome, chegou até ali, no escuro da noite, para não passar, né, para preservar a sua dignidade, teve ali, se alimentou e foi embora. Pegou algumas coisas e foi embora. Então isso é para refletir, isso é um pouco polêmico, nem todos concordam, mas é para refletir, porque a cultura material nos apresenta uma coisa, e isso serve para pensar toda a diversidade étnica que o Brasil tem e como que a triste história escravagista brasileira, a triste página da história do Brasil, da escravidão, nos trouxe elementos interessantes para pensar como uns irmãos ajudavam os outros nesse processo de dor e alívio da dor, enfim, durante essa trajetória. Então, termino com essa reza com vocês. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu não aprofundei muito, tomei cuidado com os conceitos, porque nas próximas aulas nós vamos pensar mais sobre educação patrimonial aplicada à memória dessas comunidades, a memória ao passado humano. Nós vamos pensar de uma forma específica de como trabalhar a educação patrimonial para trabalhar a história em sala de aula dessas comunidades tradicionais. Está bem? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até semana que vem.